por parte do Luciano. Ok, meus amigos? Como é que vocês estão? Meus amigos, deixa eu falar com vocês. Estamos na reta finalíssima do nosso conteúdo. Hoje nós falaremos rapidamente sobre ação e condições da ação. E semana que vem nós falaremos sobre classificação de ações, né, alguns tipos de classificações que nós podemos dar às ações, e também a possibilidade de cumulação de ações, você mover duas ações numa só. Né? Isso é possível? É. Se os objetos forem semelhantes, se os objetos tiverem uma correlação, você pode acumular duas ações numa só. Né? Você não faz aí, por exemplo, ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. Então, são duas ações acumuladas. Né? Você não faz por aí ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Então, você está tratando de duas coisas. Uma investigação de paternidade e uma pensão alimentícia. Né? São assuntos diferentes, mas que têm uma sequência um no outro. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, que é permitido essa acumulação de ações. Então, a próxima aula é sobre classificação de ações e possibilidade de cumulação de ações. Né? Deixa eu falar para vocês, eu estou só olhando agora aqui, abri meu e-mail agora, e vou dizer para vocês de quem eu recebi o trabalho. Gabriela Andrade, Isaac, Luísa, Leilian, Ana Cláudia, Michele, a Michele enviou 2 vezes aqui, inclusive, Ticiane, Simone, Marcos Gabriel Araújo, Leonardo Magalhães, Pedro Martins, William Guimarães e Leilian mandou novamente. Então, essas foram as pessoas que até agora eu recebi os trabalhos. Aquele trabalhinho que vai acrescentar um ponto na nota da P2. Né? Alguém que esteja aí na aula não enviou o trabalho? Estou vendo aqui o Anderson, né? O Anderson parece que não enviou. Né? O restante acho que enviou. Deixa eu ver aqui quem está na sala agora, 14 pessoas. A Mirla dizendo que não. Né? Então, a Mirla aqui dizendo que não, mas tem tempo ainda. Bom, meus amigos, vocês têm, vou estender. A Ariane me mandou uma mensagem agora dizendo que está com os problemas de entender. Então, eu vou estender, né? Eu irei estender o prazo para a entrega do trabalho até a sexta-feira, dia 12, às 18 horas. Tá bom assim? Mais molezinho que isso, impossível, né? Eu irei estender o prazo para a entrega do trabalho até a sexta-feira, dia 12, às 18 horas. Sexta-feira, dia dos namorados, né? Você que lá, antes de abrir a garrafa de espumante e começar os trabalhos românticos do dia do namorado, você até às 6 horas terão de enviar o trabalho. O Anderson está falando aqui, eu enviei, não chegou, vou falar novamente os trabalhos que tem aqui. Você pode ter enviado por e-mail errado. Está aqui. Leilian me enviou, né? Esse da Leilian aqui, eu acho até que é algum antigo, porque está com a data de 14 de maio, então deve ser antigo. Então, vou a partir de 4 de junho, né? Então, quem enviou? O William, Pedro Martins, Leonardo Magalhães, Marcos Gabriel Araújo, Simone Braga, Ticiane Azevedo
Michele, Ana Cláudia, aí sim a Leilian, a Luísa Portela, o Isaac e a Gabriela. Essas foram as pessoas que me enviaram o trabalho, correto? Então, no caso do Anderson, pode ter enviado aí para o e-mail errado, né? Vê se ele enviou para o e-mail errado, confere com seus colegas o e-mail certinho e depois me reenvia, ok? Então, repassem para os colegas de vocês que aqueles que não entregaram o trabalho podem fazê-lo até depois de amanhã, até a sexta-feira, dia 12, que é sexta-feira, dia 12, até às 18 horas, e aí depois está liberado para curtir o fim de semana e para curtir o Dia dos Namorados. Até porque o Estado e a Prefeitura flexibilizaram a questão do isolamento social, né? Agora está liberado, galera. Amanhã os shoppings abrem. Amanhã os shoppings abrem. Vocês fazem ideia de como vai estar, né? Tudo bem que é com um terço da capacidade e tal, mas a galera vai cair dentro, contágio lá em cima, julho morrendo metade da população. Alguém aí, meus amigos, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui quem é. Alguém está com o microfone aqui aberto. Não dá para ver quem é, não. Bom, antes de começar a aula, vocês devem ter ficado sabendo que um aluno nosso de Campo Grande faleceu essa semana por causa do coronavírus, né? Vocês estão sabendo disso? Era meu aluno. Não ficaram sabendo? É, o seu Pedro, exatamente. Eu fiquei muito triste. Estou triste ainda, né? Porque apesar de você não ter uma intimidade, você não ser um amigo, né? Você tem contato. E isso cria uma sensação muito ruim, né? Para quem não conhecia o seu Pedro era um senhor, na faixa de seus 60 e poucos anos, aluno do 5º período da noite, e era ele e a filha dele, os dois juntos, começaram a faculdade juntos. A filha dele deve ter uns 30 anos, por aí, um pouquinho mais, talvez. Enfim, pai e filha estudando juntos. Ele é um sujeito bem humilde, bem simples, né? Ele ia assim com uma roupa bem simples e tal, eles tipo uma chinela, aquela coisa toda, mas eles eram comerciantes, ao que parece ele era dono de padaria, acho que era isso. Devia ter uma condição financeira razoável, pelo menos razoável, e trabalhador, comerciante, né? E eles, a filha, ele e a filha sempre muito atuantes, foram meus alunos no 2º, no 4º e no 5º período, e ele era muito frequente nas aulas junto com ela. Nessas aulas virtuais também estava sendo assíduo, até que me informaram que ele estava doente, que havia sido contagiado pelo vírus, e aí tanto ele quanto a filha não apareceram mais nas aulas, e essa semana a gente ficou sabendo, pelo grupo dos professores, que ele havia falecido. Então, assim, muito triste. Vou dar aula para a turma dele daqui a pouco. E o Pedro, né? O professor Pedro, que é muito meu amigo, também gostava muito dele, a gente conversava, eles mesmos vinham sempre conversar comigo. E isso é uma coisa que nos entristece muito. A gente já perdeu um professor, muito querido, perdi um amigo, né? O Márcio Bonfim, fez um mês. Agora a gente perde um aluno, quem a gente conhecia. A gente vê pessoas falecendo próximo da gente. Eu tenho um amigo meu de adolescência, que é o meu dentista, consultor dele aqui no Valqueire. Fiquei sabendo que o pai dele também faleceu. Então, assim, é uma situação muito ruim mesmo, que a gente custa entender, né? É muito complicado. Meus amigos, já vi que o Atila está presente, né? Então, agora nós temos aí 20 pessoas, só vendo aqui, ó, Luciano, a Leilian, o Pedro Henrique, a Simone, a Luísa, o Leonardo, a Denise, a Michele, o Isaac, a Vitória, a Mislene, o Anderson, a Mirla, a Ana Cláudia. Tem um outro contato aqui sem nome, que eu não sei quem é.
Átila Neves, Ticiane, Vitor, William e Eduardo. 20 pessoas aqui agora presentes. Uma amiga da minha família faleceu ontem depois de 30 dias internada. A pessoa fica muito tempo internada depois e não consegue reagir, né? É uma coisa inacreditável. Correto? Meus amigos, hoje, tema da aula de hoje, né, é ação. Ação. Nós dividiremos em conceito de ação e as condições da ação, né? O que é necessário para você poder ajuizar uma ação? O que é necessário? É só você mover que qualquer tipo de ação de qualquer maneira? Claro que não. Então, a gente vai ver que existem condições para que essa ação seja proposta, né? A gente já viu que as pessoas não podem se autotutelar. Nós estudamos sobre jurisdição, sabemos que as pessoas, né, é vedado a elas a autotutela, ou seja, elas mesmo fazerem justiça por seus anseios. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos, não se pode fazer uma justiça privada, uma autotutela. Então, é necessário que as partes levem as suas diferenças, levem os seus conflitos de interesses para justamente que o Estado, que é aquele que detém o monopólio da prestação jurisdicional, ou seja, compete ao Estado a responsabilidade de resolver os litígios, os conflitos das pessoas, dando a elas uma tutela, ou seja, tutelando com a força do Estado os direitos que as pessoas acham que têm, né? Então, a gente já sabe, né? Vou colocar aqui, ó. Vou copiar e colar para vocês. Aqui, ó. A gente já sabe que... Aqui hoje está tudo muito lento, gente. Esse computador aqui hoje está numa preguiça que eu vou te falar. Sendo vedada a autotutela, as partes precisam levar os conflitos ao Estado para que possa solucionar o conflito, através de uma sentença proferida pelo juiz. E fazem isso através de uma ação, né? Fazem isso através de uma ação. Então, isso aí nos remete aqueles nossos ensinamentos lá de jurisdição, que a gente sabe que as pessoas não podem se autotutelar, né? As pessoas não podem buscar... As pessoas não podem buscar a solução para os seus problemas, a resolução dos seus conflitos de interesses por conta própria, né? Ninguém pode fazer justiça por conta própria, ninguém pode fazer justiça privada, né? Ninguém pode impor ao outro, pelo meio da força, a aceitação de um direito seu, né? Então, a gente já estudou lá em jurisdição que, uma vez que não é permitida a autotutela, as pessoas devem buscar, junto ao Estado, né, essa resolução. Cabe ao Estado tutelar o suposto direito das pessoas, né, o direito das pessoas. O Estado detém o monopólio de resolver, processar e julgar esses conflitos. E como que a gente leva, né? Como que a gente leva a nossa pretensão, o nosso descontentamento com certa situação, como é que a gente leva o nosso interesse em buscar uma tutela para o nosso direito? Como que a gente faz isso, né? Fazemos isso através da ação, correto? É para isso que vocês estão estudando, né? Para saberem, para quem fosse advogado, saber fazer uma ação e, consequentemente, transformar
aquela insatisfação do seu cliente num pedido de revestimento de tutela ao Estado. E a gente faz isso através de uma ação, né? Então, estou colocando e as câmaras de conciliação, mediação e arbitragem. Bom, de qualquer maneira, você vai ter que levar uma ação para esses locais, né? Ainda que seja uma forma de aplicação da tutela jurisdicional diferenciada, elas têm ainda assim a presença do Estado, né? Elas têm um controle do Estado, vamos dizer assim. Então, mesmo que você opte por uma mediação, uma arbitragem, num juízo arbitral, ainda assim você vai ter que levar através de uma ação, né? Eu não falei para vocês que quem inicia o processo é o autor, é sempre a parte, né? O órgão jurisdicional, o órgão competente para o julgamento da sua ação, ele não pode ser ao mesmo tempo propositor da ação, né? Fazer a distribuição da ação e ele mesmo julgar. Então sempre vai ter que ser através de uma ação, correto? Eu botei essa definiçãozinha aí para vocês, olha. Ação é o direito subjetivo público de exigir do Estado a sua prestação jurisdicional na resolução de uma pretensão de direito material, né? Então, a gente está cansado de saber que quando você quer uma solução jurídica para um determinado problema, quando você quer ver o seu direito revestido, né, da autorização da justiça, você busca essa tutela jurisdicional ao órgão competente, que é lá o fórum e tal, a representação da justiça, que é monopólio do Estado. Mas como que eu faço isso? Eu chego lá e falo, eu quero resolver um assunto aí, por favor, me dê a tutela jurisdicional. É assim? Claro que não. É por meio de uma ação. Você vai entregar uma ação, né, que vai fazer a petição inicial, entregar a ação que depois de recebida pelo poder jurisdicional, pelo poder judiciário, ela vai se transformar em processo, porque a partir do momento que aquela ação for distribuída, ela se transforma num processo, e esse processo tem várias fases, né? Então, a ação é o direito subjetivo público de exigir do Estado, então é através da ação que a gente exige do Estado a tutela jurisdicional. Sua prestação jurisdicional na resolução de uma pretensão de direito material. A partir do momento em que surge uma lide, nasce o direito à tutela jurisdicional do Estado, porque este exerce o monopólio da jurisdição, né? Então, a gente pode botar aqui, ó, então, é por meio da ação que buscamos a tutela jurisdicional ao Estado. Então, é por meio da ação que buscamos a tutela jurisdicional do Estado, né? Mas você pode fazer uma ação do jeito que você quiser, né? Você hoje que não tem experiência de fazer uma ação, se tivesse que fazer uma ação agora, você vai escrevendo um monte de bobagem, um monte de besteira? Claro que não. Porque nós sabemos que para você mover uma ação, você precisa preencher determinados requisitos, né? Essa ação, ela precisa de requisitos. Ela precisa estar feita preenchendo determinadas obrigações, porque senão a sua ação não prospera, né? Eu vou até colocar aqui, ó, estou copiando e colando aqui. Hoje está muito lento esse computador, meu Deus. Ele é bom, né? Mas está uma droga hoje. Até para copiar e colar está difícil. Aqui, ó. No entanto, para levar esse conflito ao Estado, né, através de uma ação, é necessário
preenchimento de determinados requisitos. É o que nós chamamos de condições da ação, né? Então, a gente já pode aqui botar o número 2. Vou tacar o urucubaca. Gente, só um segundinho, tá, mas eu tenho um pouco de paciência, porque você sabe que nunca acontece isso. A gente sempre tem aqui uma agilidade, mas está muito travado. Meus amigos, eu vou sair e entrar novamente. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu vou botar aqui no grupo. Eu vou... Aqui, ó. Meus amigos, está travando. Eu vou sair do Team Link e retornar, ok? Gente, que é isso? Horrível. Voltei. Está horrível aqui tudo. O computador está travando. Eu tô usando o Team Link e o trabalho em Word, mas está qualquer mecanismo aqui, até para usar o chat. Até para usar o chat está complicado. Vocês estão me vendo bem aí, me ouvindo bem? Então, só aguardar um pouquinho, porque agora eu tenho que aguardar, esperar abrir aqui o Word, que era do... E é aqui justamente o material da aula, que é começar a passar para vocês as condições da ação. Só um segundinho. Esse Word 2007 aqui que não abre de jeito nenhum. Vou tirar aqui o vídeo rapidinho, tá, gente? Mas estou aqui. Bom, retornei, meus amigos. Tudo muito difícil hoje. Olha aqui, eu estava justamente dizendo que as coisas estavam, para mim, sempre foram tranquilas aqui, mas hoje está meio complicado. Eu coloquei para vocês, então, meus amigos, que para você utilizar essa ação, que é o meio da busca da tutela jurisdicional, e você faz isso através de uma ação judicial, né, precisa de algumas condições, né? Dois elementos precisam estar obrigatoriamente inseridos nessa sua ação, né? Então, eu dou definição aí nesse textozinho, dou definição do que são as condições da ação. A gente bota o seguinte, ó, as condições da ação são requisitos mínimos para que ocorra a tramitação processual, ou seja, que a sua ação se transforme em processo e tramite normalmente até atingir uma sentença de mérito. Porque é isso que a gente quer com uma ação. Né? O que você busca com uma ação? Você busca distribuir a sua ação, que a sua ação se transforme num processo e que ele tenha todas as fases processuais dele, né? E que, ao final, na sentença, todo o processo tem que ter uma sentença, nessa sentença de mérito, ou seja, o juiz analisou o que você estava pedindo, ele lhe dê uma decisão favorável. Então, é isso que a gente quer com uma ação. Né? Então, os requisitos
essas condições da ação nada mais são do que requisitos. Os requisitos da condição da ação estão relacionados aos elementos dessa ação. Principalmente as partes e a causa de pedir, né? Principalmente as partes e a causa de pedir. Assim, as condições da ação estariam entre questões de mérito e de admissibilidade, causando discussão doutrinária quanto a essa questão. O que isso significa dizer? Né? Eu vou mostrar para vocês qual é o destaque principal disso que eu coloquei para vocês aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui é o destaque. Ó, destaque. As condições da ação são os requisitos mínimos para que ocorra a tramitação processual até atingir uma sentença de mérito. Os requisitos da condição da ação estão relacionados a um dos elementos da ação, quais sejam parte e causa de pedir. Isso, meus amigos, está lá no Código de Processo Civil, do artigo 17 até o artigo 20. Eu vou transcrever aqui para vocês, né? Isso aí é o Código de Processo Civil, que daqui a 2 semestres vocês começam a estudar processo civil, mas é o que diz. Olha aí, da jurisdição e da ação. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Beleza. Esse artigo 16 fala com relação à jurisdição. Aí olha o que a partir do 17 são elementos essenciais, obrigatórios, para que você possa ter uma ação. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Né? Interesse e legitimidade. Olha o que diz o artigo 17. Vou separar ele aqui para você. Vou botar separadinho aqui para você. Artigo 17. Para postular em juízo, postular significa pedir algo em juízo. Né? Então, você tem que fazer isso através de um advogado. Então, para postular em juízo, ou seja, estar em juízo, para você mover uma ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Por quê? Cada causa, cada ação, tem uma legitimidade para cada pessoa. Correto? Alguém aí, algum dos colegas, algum de vocês, atualmente está envolvido numa ação? Como autor ou como réu? Não, capacidade postulatória é do advogado. Isso chama-se legitimidade. Né? Legitimidade. A pergunta é, algum de vocês atualmente está envolvido numa ação judicial, seja como autor ou seja como réu? Então, vamos ver a Michele. Michele, se não for nada de segredo de justiça, nada que interfira na sua privacidade, mas você pode dizer para a gente do que se trata a sua ação? Então, se você não quiser falar, a gente não fala. Se for um processo que você não queira dizer do que se trata, a gente nem vou usar você como exemplo. Né? Então, se você não quer, não tem problema. Alguma outra pessoa aí já esteve envolvida em alguma ação? Algum de vocês? Ação civil, família? Hoje, meu marido ingressou em face do correio. Ok, então vamos lá. Vamos pegar o exemplo da Michele. O marido dela entrou com uma ação em face do correio. A ação está no nome dele, correto? Seu marido é advogado. Então, você é autora. Então, você é autora e seu marido está lhe representando, é isso? Ok. Então, vamos lá. Você tem uma relação jurídica com o correio, né? Sobre determinada coisa. Aí, você vira para mim e fala assim, Sérgio, eu queria mover uma ação contra o correio, né? Só que eu vou ter que ser autora,
eu não estou com saco, eu não posso figurar como autor em processo nenhum, e também no dia da audiência eu não estou afim de... Você não está afim de ficar no meu lugar como autor dessa ação? A gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso? A Michelle simplesmente pedindo para eu estar no lugar dela como autor dessa ação? Claro que não. Por quê? Porque a legitimidade, ou seja, a propriedade para estar nessa ação é exclusivo dela. Nem o marido dela pode ser, o marido dela é advogado, nem a mãe dela, né? Isso aí cabe a ela. A pessoa certa tem que mover a ação, né? Então, por exemplo, o réu é o correio. Quando a gente fala de legitimidade, a gente fala de legitimidade ativa, né? Que é a legitimidade para ingressar com a ação, mas do outro lado também vai ter a legitimidade passiva. Legitimidade passiva, que é aquela condição, aquela condição do réu ser realmente réu e não outra pessoa. Então, fica aí a seguinte situação. Imagine que alguém aí, alguma moça aí tem um filho com um cara qualquer e queira mover pensão alimentícia. Pode pedir pensão alimentícia para mim? Não, claro que não. Né? Por quê? Eu não sou legítimo para ocupar aquele polo da ação, no caso, o polo passivo. Né? E aquele autor da ação, que é uma criança representada pela mãe, ele também não tem legitimidade para me mover a ação, porque ele não é meu filho. Então, a legitimidade, que é, né, essa principal condição da ação, eu vou botar aí a definição para vocês, ó. A legitimidade trata da previsão legal que autoriza um determinado sujeito a ajuizar ação e do outro sujeito de integrar o polo passivo da demanda. Então, olha aí, se a Michelle moveu uma ação contra o Correio, é porque o Correio, pelo menos na visão dela, é o responsável pelo conflito de interesse dela, né? Provavelmente o Correio não entregou alguma carta para ela, alguma coisa aí, ela moveu uma ação contra o Correio. Aí eu pergunto, ela poderia pegar essa ação e mover contra o CAN? Claro que não, o CAN não tem nada a ver com isso. O CAN não é Correio, o CAN é uma universidade. Né? Da mesma forma que se ela quisesse mover uma ação para questionar a prestação do serviço educacional, e aí sim o réu fosse a Cândido Mendes, ela vai e move uma ação contra a Uniswan. A Uniswan é legítima para ser ré daquela ação? Claro que não. Inclusive, a Michelle não seria legítima para mover uma ação contra a Uniswan, porque ela não tem relação com a Uniswan. Então, como eu botei ali, a legitimidade trata da condição, né, da condição legal que permite que um determinado sujeito ajuize ação e do outro sujeito de estar, né, no caso de réu, na condição de réu. Nesse artigo 17, né, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, imagine, por exemplo, que morreu fulano. Vou dar um exemplo aqui do nosso, né? Seu Pedro faleceu. E eu me habilito para ser herdeiro dele no inventário. Eu tenho legitimidade para isso? Eu posso querer ocupar uma posição numa ação da qual eu não tenho a mínima capacidade para estar ali? Eu não tenho condições de estar ali? Não. Se seu Pedro faleceu, quem é que são os herdeiros dele? A esposa, se ele tiver, viúva agora, Meira, e os filhos dele. Então, essas pessoas é que têm legitimidade, são legítimos para pedir algo. Né? Eu
não tenho legitimidade. E também não tenho interesse processual. Olha lá, artigo 17, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A gente fala, né, se acostumem com esse termo aqui, ó. Legitimidade ad causam. Né? Legitimidade ad causam. Significa legitimidade para a causa. Né? E essa legitimidade, ela é legitimidade ativa, que é para o autor, e a legitimidade passiva para o réu. Né? E isso aí, por ser um dos elementos da ação, você, na sua defesa, se quiser que aquela ação não prospere, você é o réu, por exemplo, você pode bater firme como tese de defesa nisso aí. Né? Imagine a seguinte situação. Você, do nada, recebe uma intimação com uma cópia de uma ação contra você. Você é réu. Você está sendo citado numa ação como réu. E lá está dizendo assim, você me agrediu, me machucou, quebrou coisas minhas e me machucou. Então, eu quero indenização por danos materiais das coisas que você quebrou e me machucou, eu quero indenização por danos morais. E você fala assim, eu nunca te vi na minha vida, eu nunca te agredi. Então, a primeira coisa que você vai alegar na sua defesa, lá na sua contestação, é que aquela ação não deve prosperar, ela deve ser extinta sem julgamento do mérito, ou seja, ela deve acabar logo ali, ela não deve nem continuar, porque falta a ela um dos elementos de condição da ação, que é a legitimidade. Ou seja, eu não sou parte legítima para ser réu dessa ação. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, a legitimidade, ela tem que ser para o autor e para o réu. A pessoa que faz jus àquele direito deve ocupar a posição de autor, e a pessoa que é responsável por aquele fato deve ocupar a posição de réu. Outras pessoas não podem fazer isso. Aí seria o arquivamento ou tetranomenclatura. Em tese seria, a gente chama de extinção do feito sem apreciação do mérito. Vocês vão ver isso quando estudarem processo civil. Né? Porque toda sentença é uma sentença, todo processo tem que ter sentença. A sentença ela pode ser de mérito, ou seja, analisando todo o mérito, então é porque o processo transcorreu todo, ou a sentença pode ser sem apreciação de mérito. Ela nem aprecia o mérito. Por quê? Porque algum problema processual fez com que o processo nem prosperasse. É o caso que nós estamos dizendo. Né? A gente está falando aqui que para você postular, para você mover uma ação, é necessário ter interesse, né? Legitimidade e interesse. Olha o que diz o parágrafo único. Olha o que diz o artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então eu, meus amigos, não posso mover uma ação na justiça em nome de vocês. Essa ação aí que a Michele fez contra o Correio, só ela pode ser autora. Eu não posso fazer isso, ninguém pode substituí-la. Né? A legitimidade para esta ação pertence a ela. Mas olha o que diz. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Aí entram os casos de representação, né, que a gente já até estudou. Uma criança pode pedir alimentos, ela é titular, ela é legítima para ocupar a posição de autora numa ação de pensão alimentícia, mas é representada pela mãe, por exemplo. Imagine uma pessoa que tem um problema mental e ela recebe um benefício do INSS, esse benefício está errado e ela quer mover uma ação contra o INSS para regulamentar esse benefício que ela recebe por conta da invalidez psiquiátrica dela. Mas ela é uma pessoa com problemas mentais. Ela vai ser a titular da ação. O direito, a legitimidade para mover a ação é dessa pessoa, mas ela irá fazer por representação da sua curadora, aquela pessoa que a representa. Né? Então, por isso que nesse artigo 18 está dizendo assim, em regra, né, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.
cada pessoa vai reivindicar o seu direito, porque cada pessoa tem legitimidade para isso. Mas tem essas exceções, que é quando o ordenamento jurídico permite. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Então, pode ser que, às vezes, haja uma substituição, né? O autor moveu uma ação, a legitimidade era para ele, mas ele morre. O filho assume a posição dele de autor no processo. Então, em determinadas situações, pode haver essa substituição processual e a legitimidade para a ação, ela é herdada, né? O William botou aqui. Poderia entrar nesse mérito a pensão alimentícia? Do que você quer dizer? Toda ação, você busca uma sentença de mérito. Sentença de mérito é aquela sentença onde o juiz analisou todo o processo. Analisou o que o autor disse, o que o réu disse, as provas que todos disseram, e ele julga baseado no mérito. Julgamento, uma sentença sem apreciação de mérito, é porque, por causa de um problema processual, o processo nem prosperou daqui para frente. O processo começou e terminou ali. Então, nem chegou a admitir o mérito da questão. É o caso do que eu estou dizendo para vocês. Se por acaso você move uma ação e você não se enquadra nesse artigo 17, ou seja, você não é nem legítimo para a ação e nem é possuidor do interesse, então você não pode mover a ação, o juiz vai limitar ali mesmo. Né? Se eu movo uma ação de pensão alimentícia contra um de vocês, dizendo que preciso que vocês me ajudem financeiramente para eu pagar um mestrado, um doutorado, a primeira coisa que você vai dizer é, ele não é meu filho, ele é louco. Como é que ele move uma ação contra mim? Ele nem tem legitimidade, né? Ele nem tem legitimidade para ser autor da ação e ele nem tem interesse para a ação, não tem interesse jurídico na ação. Né? Digo, o pai da criança não dá pensão. Os pais se responsabilizam? Não, isso aí é outra coisa. Aí a gente tem que chegar lá em Direito Civil 7 para a gente falar sobre alimentos. Né? Professor, existe ação por denúncia? Como assim? Me explica. Explica melhor. Como assim ação por denúncia? Professor, existe ação por denúncia? Como assim? O que seria isso, uma ação por denúncia? Hein? Então, vamos, já que não botou aqui, vamos continuar. Né? Eu botei lá no artigo 19 assim. Então, a gente está vendo que o artigo 17 fala que você tem que ter legitimidade, né? Você tem que ter condições de estar ocupando aquela posição de autor, porque outra pessoa não pode fazer isso por você, só você pode mover aquela ação. Aquela exclusividade de condição é a legitimidade que você tem para mover uma ação. Né? E aí a gente viu também que tem a questão do interesse. Olha o que diz o artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração 1. Da existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. 2. Da autenticidade ou da falsidade de documento. Então, meus amigos, você, além de ter que ser legítimo, você, além de ter que ser o apropriado para mover aquela ação, porque o direito é seu e não de mais ninguém, você tem que ter um interesse, né, processual. Então, vou botar aqui para vocês. Ó. No interesse processual, o autor do processo deverá demonstrar que a tutela jurisdicional do seu direito irá lhe proporcionar uma vantagem no contexto fático. Então, imagine o seguinte, né? Eu movo uma ação contra o governo do Estado para me dar um índice de remuneração pela minha função pública, e eu movo essa ação contra o governo do Estado e tal, lá na Vara de Fazenda Pública. Eu sou funcionário público? Não. Então, eu não tenho nem legitimidade
porque eu não tenho relação jurídica com o Estado, né? E eu também não tenho interesse jurídico, porque eu não faço jus a esse direito, né? Vocês estão entendendo isso? Então, meus amigos, condições da ação. Duas coisas que você tem que ver para poder mover uma ação. A legitimidade e o interesse. Interesse que eu estou falando, jurídico, né? Interesse do ponto de vista processual. No caso aí da Michele, ela tem legitimidade para ser autora, porque a relação lá com o Correio aconteceu com ela, com mais ninguém. Então, ela é legítima para mover a ação. Como a relação jurídica era com ela, como foi o direito dela que foi violado, cabe a ela o interesse de agir, o interesse de mover a ação. Ninguém, nenhum de nós pode estar no lugar da Michele, porque só ela tem legitimidade. E como isso não aconteceu, essa questão aí do Correio, não aconteceu com nenhum de nós, aconteceu com ela, é somente a ela que cabe o interesse de agir. Correto? Como eu disse para vocês, todo o processo tem que ter uma sentença. Uma sentença de mérito é aquilo que você espera, né? Você espera ver o seu processo ser julgado, depois que o juiz analisou tudo o que você escreveu e disse e provou, tudo que o réu escreveu, disse e provou, e aí o juiz vai te dar uma sentença. Isso é sentença de mérito. Mas quando um desses requisitos não está presente, essa ação não vai ter uma sentença de mérito. Essa ação vai ter uma sentença antes do mérito, uma sentença sem apreciação de mérito. O juiz vai receber e vai falar assim, olha só, a sua ação, você não é legítimo para pleitear isso, e o fato jurídico não se relaciona a você, você não tem interesse de agir, razão pela qual extingue o processo, já está jogando ali, jogando extinto o processo. Extingue o processo sem apreciação de mérito. Né? Olha aí, ó. Como consequência da ausência do interesse de agir ou da legitimidade para a causa, será proferida sentença de extinção sem resolução de mérito. Ou seja, se não houver os requisitos, né, as condições, vou botar com o nome certinho. Então, se não houver as condições da ação, vírgula, não haverá possibilidade do processo prosperar, ou seja, continuar. Por isso, o juiz tão logo irá dar uma sentença sem precisar analisar o mérito, vírgula, e irá extinguir a ação. Ou seja, se não houver as condições da ação, não haverá possibilidade do processo prosperar. Ele não passa daquela fase. Por isso, o juiz tão logo irá dar uma sentença, sem precisar analisar o mérito, porque ele nem precisa seguir em frente, porque ali mesmo a ação já vai acabar, e irá extinguir a ação. Ok? Entenderam isso? Aí eu vou responder aqui a pergunta do ato. Denúncia, por exemplo, do risco de uma marquise cair, a ação será feita por qual autor? Em face do proprietário do imóvel, se a denúncia for anônima? Veja bem. Quando a pessoa faz uma denúncia, no caso aí de uma marquise que está prestes a cair, ela faz uma denúncia a um órgão. Então, digamos que ela faça uma denúncia para a Secretaria de Conservação da Prefeitura. A Prefeitura vai lá, vai fazer uma investigação e vai
num processo administrativo, fazer com que você resolva aquilo, né? Então, nesse caso, vai ser administrativo. Mas eu vou tentar levar para o outro lado. As ações, elas são sempre propostas por pessoas físicas ou jurídicas ou por entidades, né? Então, você vai ver ações feitas por pessoa jurídica, pessoa física, pessoa jurídica de privado, pessoa jurídica pública. Você vai ver ações movidas por órgão estatal, pela União, pelo Estado e tal. Mas sempre tem que ter um autor com legitimidade e interesse para tanto. O único caso em que alguém assume são nos casos criminais. Porque nos casos criminais, o Ministério Público assume a ação como autor. Então, o autor, se você falar assim, uma denúncia anônima, na casa tal, número tal, da rua tal, lá dentro tem um laboratório clandestino de refino de cocaína. Então, fiz uma denúncia anônima, a polícia vai lá, vai investigar, vai prender as pessoas, vai fazer o inquérito, vai mandar o inquérito para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, vai dar entrada numa ação penal contra essas pessoas, que a gente chama justamente de denúncia, né? Então, a legitimidade para as ações penais compete ao Ministério Público, né? Se você, por acaso, tenta me matar, e foi um crime de tentativa de homicídio, por mais que eu seja vítima, eu não posso mover a ação contra você. Quem vai mover a ação contra você é o Ministério Público, porque nas ações penais, a legitimidade para as ações penais é do Ministério Público, entendeu? Mas isso aí é penal, não quero muito me meter nisso. O fato é que, para você mover uma ação, você precisa de preencher esses dois requisitos, que são a legitimidade, né? Legitimidade e o interesse de agir. Tanto um quanto o outro são personalíssimos, né? A legitimidade é a capacidade que alguém tem de poder ocupar a condição de autor, numa determinada ação, né? Se você tem uma ação aí contra a Casa Bahia porque você comprou uma cama e não te entregaram, eu não posso mover essa ação por você. Ah, beleza, vou dar uma de malandro, vou mover a ação e vou falar que fui eu. Aí vai estar lá a nota fiscal, não vai estar no meu nome. A Casa Bahia, quando fizer a defesa, vai dizer assim: Excelência, essa ação não deve prosperar. Essa ação não deve nem continuar. Ela deve ser extinta desde já. Vossa Excelência deve julgar esse processo extinto, sem apreciação do mérito, sem análise do mérito, porque falta a ação, de cara a gente já vê, falta a ação, os dois elementos obrigatórios para uma ação: a legitimidade e o interesse. Porque, veja bem, Excelência, a nota fiscal não está no nome dele, né? Tudo bem, poderia estar no nome de outra pessoa que comprou para ele, que fosse um parente, mas não. Né? Essa pessoa aqui que está na nota fiscal nem conhece ele, foi ela que comprou. Então é essa pessoa que está na nota fiscal aqui que tem que estar como autora, e não ele. Então o Sérgio, como não foi ele que veio aqui e comprou a cama, ele não é legítimo para ser o autor, ele não tem legitimidade, ele não tem capacidade para ser o autor. E como ele não tem legitimidade e não fez uma relação jurídica conosco, então ele não tem nada para falar, ou seja, ele não tem interesse processual, correto? Aí eu vou ver aqui o que o Pedro falou. Seria o mesmo caso? Eu vi há um tempo uma reportagem que os moradores de determinada rodovia fizeram inúmeras denúncias à prefeitura de que a via precisava de um radar, porque os carros passavam rápido demais. Passou um tempo e uma criança morreu. Como eles procederiam? Em face de quem? Essas pessoas, Pedro, essas pessoas deveriam ter movido uma ação popular. Uma ação popular é uma ação que visa buscar do poder público
regulamentar uma determinada situação. Quando essa situação, quando o poder público estiver violando os seus direitos de patrimônio histórico, cultural, paisagístico, de segurança, etc. Então, essas pessoas, uma dessas pessoas, ou um grupo dessas pessoas, poderia mover uma ação popular contra a prefeitura, ou se for uma rodovia federal, contra a União e tal, para que providenciasse. Mas eles não moveram a ação, né? Então, quando vocês estiverem estudando processo civil e constitucional e tal, vocês vão estudar isso. Ação popular, ação civil pública, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, habeas corpus. Então, beleza. Lá rapidamente falando, quando vocês aprenderem sobre ação popular e ação civil pública, a ação popular, como o nome já diz, somente pessoas podem ser autoras dessa ação. Então, imagine que o Ministério Público pode ser autor numa ação popular? Não. Porque o Ministério Público não tem legitimidade para ser autor naquele tipo de ação. Porque a legitimidade numa ação popular é exclusiva de pessoas do povo. Pessoas. Já numa ação civil pública, o titular para mover essa ação é o Ministério Público. Eu, Sérgio, pessoa do povo, pessoa física, poderia ajuizar uma ação civil pública? Não. Porque eu não tenho legitimidade para ser esse tipo de autor. Entendeu? A legitimidade é a capacidade que cada pessoa tem para mover determinado tipo de ação. Né? Ok, meus amigos? Alguma dúvida? Sim, não. Bom, a aula de hoje, como vocês viram, era só mesmo para falar dessa questão desses dois elementos que estão previstos ali no artigo 17 e depois no artigo 19 do Código de Processo Civil. Vocês já sabem, isso é importantíssimo, a questão de legitimidade, né? Quando um cliente seu chega no escritório e fala, quero mover uma ação contra fulano, a primeira coisa que você tem que ver se ele é o titular do direito, se ele é o legítimo para mover aquela ação. Da mesma forma, quando alguém move uma ação contra ele, você fala assim, vamos ver se é realmente você que deve responder por essa ação. Vamos ver se realmente é você que deve ser o réu. Porque se o fato não se relacionar a você, então não tem nada a ver com você. Então você não pode figurar como réu. Você não pode figurar, você não tem legitimidade passiva. Lembra que eu falei da legitimidade ad causam? É legitimidade para a causa. Né? O autor tem que ser a pessoa apropriada, detentor do direito, legítimo para ser o autor, da mesma forma que o réu tem que ser aquela pessoa legítima para ser réu. Entendeu? Meus amigos, então, só relembrando, para aqueles que ainda não enviaram o trabalho, que era para ser enviado até hoje, eu estou estendendo até sexta-feira, né? Estendendo o prazo para entrega até sexta-feira às 18 horas. Correto? Agora o Luciano está falando que enviou, eu estava com o e-mail aqui aberto, mas como eu tive que reiniciar o computador, eu perdi. Ok, meus amigos? Podemos nos despedir? Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Cuidem-se. E a gente se vê na próxima aula, que será a nossa última aula, tá bom? Semana que vem, nossa última aula. Boa noite.